comentei pela ESPN 2 nessa segunda-feira o jogo entre o Nottingham Forest e o Derby County, segunda divisão da Inglaterra. Nesse momento o Derby é o 7º colocado, o Forest é o 8º. São os dois clubes marcantes da carreira de Brian Clough, o lendário técnico que é inclusive o personagem central do filme Maldito Futebol Clube. Esse é o título em português. Você encontra esse filme até acho que no Netflix, se não você procura, que você vai encontrar. Se não viu, deveria ter visto um dos melhores filmes já feitos, se não o melhor, sobre futebol. Esses clubes foram levados ao sucesso pelas mãos do Brian Clough. O Derby County saiu da segunda divisão, foi campeão inglês da primeira divisão no começo dos anos 70 e depois, já indo para a década de 80, o Nottingham Forest foi campeão europeu 2 vezes sob o comando do Brian Clough. Tremendo personagem, o filme é ótimo, a história dele é uma história muito rica, né? E essas equipes estão hoje na segunda divisão da Inglaterra, são cidades muito próximas, né? Cerca de menos de 30 quilômetros as separa, então são muito rivais e brigando agora pela mesma faixa ali do campeonato, tentando pelo menos chegar ao 6º posto, a 6ª colocação que leva aos playoffs, né? Na segunda divisão da Inglaterra, o primeiro colocado vai para a Premier League, o segundo também direto, aí 3º, 4º, 5º e 6º colocados se enfrentam no playoff, 3º contra 6º, 4º contra 5º, e jogos de ida e volta. Os 2 vencedores desses de mata-mata vão a um jogo em Wembley, um jogo de 90 minutos e mais prorrogação em pênaltis, se preciso. Esse jogo leva o vencedor à disputa da Premier League na outra temporada, na temporada seguinte, ou seja, chegar em 6º lugar significa estar vivo na luta pelo acesso à elite do futebol inglês. Então um jogo importante, estádio lotado, estádio para 30 mil pessoas completamente tomado, muita rivalidade, e o que vimos? Na segunda divisão da Inglaterra, público, né, um patamar que aqui no Brasil 100% quase de taxa de ocupação é coisa rara. Lá é muito mais comum, na segunda onda inglesa, a Championship. O mesmo conceito de jogo que a gente vê em quase todos os times do Brasil. O Nottingham Forest abriu o placar com 1 minuto de jogo, 1 minuto e 13 segundos, fez 1-0. E depois se fechou. Esperou o Derby treinado pelo Frank Lampard, histórico jogador do Chelsea, o maior artilheiro da história do clube inclusive. E o time do Lampard ficou com a bola, mas com dificuldade de entrar, não criava, e no contra-ataque, na jogada de velocidade, o Nottingham teve as melhores chances, acabou não fazendo mais nenhum gol, o jogo terminou com esse placar de 1-0. Mas é interessante observar, quando as pessoas comparam o futebol jogado na Inglaterra com o do Brasil, que o futebol praticado aqui, salvo exceções, ele se assemelha muito mais ao que acontece nos times da segunda divisão inglesa. É isso mesmo, da segunda divisão da Inglaterra. Por incrível que pareça, você vai encontrar uma semelhança na proposta de jogo, na maneira de se comportar em campo, na Championship muito mais do que na Premier League. Isso falando, claro, dos times do bloco de cima. Esses times estão ali tentando acesso, então são do bloco de cima da tabela. É claro que na Premier League você vai encontrar times mais fracos que lutam contra rebaixamento, Huddersfield, Burnley, eventualmente Fulham, Brighton, né, times que vão jogar, digamos, de uma forma bem diferente daquela que é mais comum entre os times da chamada elite. São times mais agressivos, times que de diferentes estilos, como o Liverpool, muito diferente do Manchester City, mas que buscam uma vitória. Não é só com posse de bola que se joga, mas o time que tem bons jogadores, ele busca vencer o jogo, insiste, luta pela vitória, busca os gols. Não fica esperando só todo o jogo ali, independentemente do adversário, como é comum em importantes equipes do Brasil. O Palmeiras foi campeão brasileiro assim, o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil 2 vezes seguidas também assim, e o Flamengo agora com o Abel Braga também está tentando seguir o mesmo caminho. São 3 dos times mais caros do país, elencos caros. A exceção costuma ser o Grêmio, entre esses times mais competitivos, né? E hoje agora a gente vê o Fluminense por causa do Fernando Diniz, mas o Flu hoje não tem um elenco comparado a esses times mais caros. É uma pequena reflexão, né? Você vê num jogo da segunda divisão inglesa, um jogo bem disputado, um jogo interessante, como podem ser interessantes jogos aqui no Brasil, de equipes que atuam dessa forma, com lances de emoção e tal, mas a proposta de jogo é muito pobre, né? Esse é o grande ponto, é o grande X da questão, né? Você vê times caros aqui no Brasil, para os nossos padrões, se comportando da mesma maneira que se comportam equipes que lutam na segunda divisão da Inglaterra, ali em 7º e 8º lugares, como o caso desse confronto entre o Nottingham Forest e o Derby County. Valeu, saudações!